Muitas vezes eu estou lamentando e murmurando, porque eu estou vendo gente aprendendo a ser rico, poderoso, glamouroso, e a gente sente inveja dessas coisas e não percebe o que Deus está fazendo em nós. Filho e filha, deixa o diabo promover e elevar quem ele quiser, ele tem seus servos. Deixa o mundo aplaudir, erguer, levantar, enriquecer, fortalecer, recompensar os seus servos. Nós somos servos de Deus. Olhemos para Ele, somente Ele. Que os mortos enterrem seus mortos, sabe? Que o mundo vá para onde quiser ir, que o mundo retribua como quiser retribuir. Você e eu, querido e querida, filhos de Deus, que minha vida e sua vida seja consumação e seja útil para a salvação de nós mesmos, para a salvação de tantos, para a salvação do mundo. As cruzes não é que desaparecem, mas elas ganham outro sentido, outro sabor, e a gente é feliz e tem paz, apesar de tantas cruzes, cruzes sem as quais nós não vamos chegar no reino do céu. Aspirai às coisas celestes e não mais às coisas terrestres. Aspirar. Acredito que muitas pessoas ainda devam ter nas suas casas o aspirador, não é isso? O sugador. Aspirai às coisas do alto. E aqui está, minha gente, as coisas do alto. Se você achar bonita, não resolve. Se você querer, não resolve. Se você desejar, não resolve. Você precisa aspirar. A fé precisa ser aspirada. Achar bonito, achar legal, não resolve. Quantas vezes na nossa vida a gente acha um padre uma bênção, uma freira uma bênção, o pregador, o fulano, uma bênção. É tudo bênção, é tudo lindo. Ai, fiquei tão emocionado, nossa, eu nunca chorei tanto. Meu Deus do céu, ó. Isso resolve o quê? A questão é aspirar às coisas que fazem um padre ser uma bênção, uma freira ser uma bênção, um pregador ser uma bênção. Por que essas pessoas são uma bênção? O que elas têm? Você precisa descobrir o que elas têm e parar de só achar bonito e aspirar essas coisas. Aí quando a gente conta que a bênção está em rezar terço, fazer jejum, ler Bíblia, participar de missa, certo? Mudar algumas amizades, andar em outros caminhos, a pessoa não aspira essas coisas. Então, meu irmão, não resolve. Aspirai as coisas celestes, não mais as terrestres. Padre, vem cá. O senhor está certo, mas assim, o senhor precisa me entender. Dói, mas se a gente formos ter um namoro santo, eu vou morrer solteira. Ai, que ódio. Isso é falta de esperança. Esperar em Deus. Você viu o Dungão falando aqui. 2 anos sem beijar na boca. Mas quando veio também, já veio para casar, 32 anos junto, glória a Deus. O nome disso é Fala para quem está do seu lado, 2 aninhos não mata ninguém não. Fala para essa pessoa, talvez 4 ou 5, porque você é muito machucado pelo pecado, Deus vai te fazer esperar um pouquinho para curar tudo. Queridos, a virtude da esperança, esperar em Deus, Deus vai te honrar, Deus sabe do que você precisa, Deus está te vendo, seja de Deus, é Deus quem escolhe, é Deus quem... Olha aqui para o padre, jovem, esperança não é ilusão, esperança tem algo guardado e Deus vai me dar, em todas as áreas da minha vida Deus vai dar, e eu vou saborear isso, eu não preciso recorrer ao mundo. Você crê nisso, aplaude de verdade então, que parece que... Fala para quem está do seu lado, tenha esperança, Deus vai te honrar, Deus vai honrar você. Fala para essa pessoa, você vai casar em nome de Jesus. Viva santamente. Se você não quer que seja em vão aquilo que você já caminhou até hoje com o Senhor, nós temos que tomar, meus queridos, uma atitude que é: Jesus precisa parar de ter parte da sua vida, Ele precisa ter a primazia na sua vida, e tem diferença. Queridos, nós vamos andando com Deus e as renúncias vão vindo, e aí qual que é a grande tentação? É querer que Jesus seja uma parte da minha vida. Então está aqui minha vida afetiva, minha vida sexual, está aqui o meu dinheiro, está aqui o meu sonho, está aqui a minha faculdade, está aqui o meu namoro, está aqui a minha participação na igreja, e está aqui quem? Claro,
Jesus. Jesus é uma parte da minha vida. E a gente tem que equilibrar a nossa vida. Você está andando muito negócio de igreja. Você tem muita função na igreja. Você vai muito retiro, você precisa equilibrar isso. Não é que ele não está ali, ele está ali. Oh, ele está. Que Deus o livre, que eu sou muito católico. Nossa Senhora Aparecida. Ele está lá. E esse é o problema, querido. Deixa o padre te dizer uma coisa. Se Jesus é uma parte da sua vida, vai dar errado. Você vai morrer na praia, você vai chutar na trave. E isso está acontecendo com muitos de nós. Jesus não pode ser uma parte da minha vida, ele tem que ter a primazia na minha vida. E o que é a primazia? Significa, ele é maior que as outras partes e ele está dentro das outras partes. Você já está sendo reconhecido como instrumento de Deus pelas pessoas. E Deus ama nos honrar. Deus quer honrar você. Deus quer te levantar. Você entende isso? Deus quer te dar momentos na vida, jovem, onde você vai saborear que ser de Deus vale a pena. Onde você vai dizer, eu tenho e é Deus que deu, Deus me honrou, isso aqui é fruto da minha fé, isso aqui que eu tenho hoje é fruto da minha oração, é fruto da minha perseverança com Deus, contra tudo e contra todos, estou eu aqui, foi Deus que deu, e você vai saborear isso. A fé tem sabor, mas se você não persevera, você nunca vai sentir o gosto dela. Nós em breve estaremos voltando a estarmos juntos para rezarmos as missas, e aí nós vamos voltar para aquele mistério e triste realidade, que é poder vir à missa e não sentir vontade, que é poder vir à missa, mas aí vai ter um churrasco, que é poder vir à missa, mas hoje eu estou com sono, vai que chove, ou tá... enfim, que é poder vir à missa, e na verdade eu não sei, sabe, às vezes eu sinto um desânimo, padre. E aqui está, meus irmãos, esse pão que estamos sentindo saudade, só tem sentido, sabor e valor na vida de quem está sendo chicoteado, seja lá por qual situação da vida for. E se você olhar para a sua fé, você vai ver que os momentos onde você ficou mais dengozinho com Jesus, mais no colinho do papai, foi quando você estava sofrendo. Porque nós somos tão tranqueira que Deus não pode abençoar a gente. É Deus abençoar a gente, Nossa Senhora Aparecida. Né? A Eucaristia tem sabor, gosto, necessidade na vida de quem está sendo chicoteado pela vida e tantas situações, por estar vivendo uma vida cristã, autêntica e de caridade, de verdade, e na vida de quem partilha o que tem. Meus irmãos, quem não sofre é muquirana. Pode ter igreja, pode ter 10 missas por dia e morar na esquina. Algo amarra no sofá. Os egoísmos tiram o gosto de Deus na nossa vida. Tem muita gente vivendo assim. E vários, com muita saudade da missa. Vai ser pouquinha missa, já vai curar todas as tuas saudades. Porque você não sabe sofrer por Deus. E porque do teu pão ninguém come. Tu é ruim, egoísta e preguiçoso. É por isso que pode ter 10 missas por dia e estar na esquina da tua casa. Pode estar a uma distância que o teu carro não engata a 4ª marcha. Na 2ª já tem que estacionar porque já chegou no fundo da igreja. E não nos chama, não nos apela e não nos atrai. Porque quem não está nas mãos de Jesus, se dando e dando do que tem, não entende nem saboreia essas coisas. Porque câmera, não gosto, para mim é difícil. Fala, vira homem. É um direito seu não gostar, fião, mas você vai fazer o quê? Se reinvente, ué. Catequese é a mesma coisa. Ai, tem vergonha, vou dar aula online, eu não tiro foto. Ô, miseriqueima, nós vamos nos reinventar. Felipe, anda do lado do carro de boi, fica aí. O Espírito Santo orienta, esclarece e nos provoca, nos encoraja. Meus irmãos, ou a gente faz uma opção fundamental, radical e decisiva a deixarmos de sermos medrosos, ou a gente para de pedir o Espírito Santo, deixa ele em paz. O que o Espírito Santo pode numa pessoa que tem medo? Mas ele é etíope, eu não sei falar egípcio. Ele é rico, a gente somos simples. Então vai embora, Felipe. Vai. Sai da frente. Meu irmão, filho e filha, tem coisas que Deus não faz. Ânimo e coragem não tem nada a ver com Deus. Ânimo e coragem é uma escolha sua. Quantas eu recebo disso, né? Padre, faz uma oração para mim, reza por mim, coloca meu nome em oração. Eu sinto um desânimo na hora de rezar. Então nessa lista aí que eu vou colocar você, porque você tem desânimo de rezar, eu vou colocar um outro lá também, não sei se você conhece. Mário Augusto Sartori Júnior.
Meu irmão, minha irmã, ânimo tem nada a ver com Deus, ânimo é coisa tua. Ânimo você inventa, ânimo você dá jeito, ânimo você se propõe. Coragem é a mesma coisa. Filipe está ouvindo uma voz dentro dele, vai ali, faz assim, se aproxima desse etíope. Eu tenho medo, tenho vergonha. O que o Espírito Santo pode na vida de uma pessoa que teima, gosta e insiste em ser jacu? Porque para o Espírito Santo de Deus agir e tacar fogo em você, e através de você, você coloca o graveto da coragem e do ânimo. Você, não Deus. Eu só preciso ser dele. Deus não trabalha com talento, Deus trabalha com caráter. É por isso que você é tão bonitona e encalhada e as feias tá casando, porque você tem talento, mas não tem caráter. Deus não honra silicone, Deus honra caráter. É por isso que você tem dinheiro, tem patrimônio e sobrenome, tua vida é um inferno, porque Deus não honra essas coisas, Deus honra caráter. E tem homem de Fusca, ó se pode, dando um show como esposo, como pai. E tem sujeito de Hilux que dá nojo, vontade de te jogar fora, você é insuportável. Porque Deus não abençoa essas coisas, meu irmão, Deus abençoa caráter. E quando Deus encontra pessoas que são dele, apesar das suas imperfeições, quem é que não tem, Jesus? Mas se o coração é dele, o pão multiplica e a divisão dá certa, porque Deus é o Deus da honra. E por isso, pai e mãe, mais do que buscar o amor dos seus filhos, que você nem deveria buscar, o amor dos seus filhos. Sabe por que você quer que seu filho te ama? Você precisa curar essa tua carência em outra coisa. Viu, mamãe? Viu, vovó? Às vezes a senhora é mal casada, sofreu a vida inteira na mão do marido e resolve buscar amor de homem no filho. Aí você precisaria ver essas questões, quem sabe, com um psicólogo, fazer uma terapia, para ver o que está acontecendo. Mas olha aqui para o padre. Pai e mãe não tem que buscar amor de filho. Você tem que buscar trabalhar para que o seu filho, a sua filha te respeite. Se ele te respeitar, ele já está te amando. Se dentro desse respeito, que já é amor, rolar um kitzinho da Avon no dia das mães, se nesse respeito que já é amor, no dia dos pais, rolar lá 3 cuecas, 2 meias, um lenço, um desodorante, aí melhor. Se não, tem problema. Que o teu papel não é ser amado por filho. Teu direito, teu dever é só que ele te respeite. Depois de ter dito que ele é misericordioso, que ele acolhe o filho pródigo, todas aquelas coisas que você já sabe. Que se ele tem 99, 100 ovelhas, perde uma, ele busca a ovelhinha perdida. Jesus vai dizer assim: quem quiser andar comigo, se prepare, é possível que morra. Mas não tenha medo de quem vai matar o teu corpo, pregar prego em você, degolar você, te espancar. Não, 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 não. Tenham medo de um só, de Jesus no Evangelho. Temei a um só, antes temei aquele que pode precipitar a vossa alma no inferno. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vamos começar a ter um pouquinho de medo de Deus? Será que não é isso que está faltando? Ter um pouquinho de medo de Deus? De um Deus que não castiga, de um Deus que se você peca hoje, a tua vida não desaba amanhã. Esse não é Deus. Deus trabalha com a misericórdia, com a paciência, que é para ver se a gente apruma. Não é? Deus vai deixando, Deus vai deixando. Mas meu irmão e minha irmã, é muito bem-vindo algum medinho de Deus. Vamos começar a ter algum medo de Deus. Por isso que quem está do seu lado fala assim: é bom você começar a ter mais medo de Deus, viu? Você anda muito corajoso para o meu gosto. Anda numa coragem, porque Deus é amor e misericórdia, e você abraçou esse discurso e se tornou essa pessoa egoísta que destrói a vida dos outros. Oxe. Feliz quem teme a Deus, ou seja, respeita, porque amo esse Deus, porque sou grato a esse Deus, não quero ferir o coração desse Deus, e também não vou ferir o coração desse Deus, porque Ele é maior que eu e é bom eu ter medo dEle. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Irmãos e irmãs, Jesus é o caminho. Quantas confissões a gente escuta dizendo assim: pecado esse, aquele, as pessoas falam assim: irmã, ai padre, também assim já tem uns porque eu não estou ofertando meu dízimo. Certo? Pode ser, acontece, não estou no teu lugar, né? E na mesma confissão a pessoa partir: mas eu preciso muito agradecer ao Senhor, mudou a minha vida. Que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu entrei naquele sítio, destruída. Porque aí, padre, até emociona, sabe? 3 anos atrás, quaresma de São Miguel, fumava 4 maços de cigarro por dia. Eu não falo, mas eu penso: se esse cara
não vai na quaresma, não vai no acampamento, esse que hoje diz que não consegue ofertar nadinha de dízimo, nadinha, 30, nada, ele estaria ou não estaria fumando 4 maços de cigarro por dia? Jesus tira 4 maços de cigarro do sujeito por dia, 120 maços por mês, 1.440 maços de cigarro por ano. Ele não consegue fazer o carnê do dízimo. Nossa, o padre está falando que quem for dizimista para de fumar. É isso que eu estou falando? Eu estou falando de um Deus tão bom que lá de cima sabia, eu vou tirar 1.440 maços de cigarro dele por ano, eu vou curar ele. Mesmo sabendo que um dia ele vai confessar, dizendo que nem dizimista ele é. Mas eu vou curar, porque Deus é misericórdia. Deus escuta o clamor. Mas meu irmão, minha irmã, os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Deus tirou de você 120 maços de cigarro por mês. Se ele não tivesse tirado, você teria parado de fumar? Você estava fumando, você arrumava, não arrumava para fumar? Mas quando é para Deus, você entende isso? A gente vai ser odiado. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Portanto, meu querido e minha querida, eu acredito que muitos dos seus amigos, eu acredito, minha filha, que o seu marido não tem problema com você, ele tem problema é com Jesus. Minha gente, as pessoas conseguem se negar a Deus que tudo deu. O cara consegue numa sexta-feira santa, amigo. Antigamente não ia porque não ia. Esse ano não foi porque não podia, mas não quis nem te acompanhar, né? Diante de um celular ou de uma televisão. E você acha que ele tem problema com você? Ele tem problema com Deus. Não é verdade? Deus nos dá uma semana, a gente não consegue ir numa missa. Deus nos dá 24 horas, a gente não consegue fazer 10 minutinhos de oração, exame de consciência. Deus nos deu a vida, o corpo, a gente não respeita nada, nem ninguém, a gente faz o que quer. A gente não respeita, o ser humano não respeita Deus. Ele luta contra Deus, ele ofende Deus, ele xinga a Deus, ele cospe na cara de Deus. Por isso que muitos estão esbarrando em nós, mas não é em nós, é no próprio Deus. Entende isso? Console um pouquinho do seu coração hoje. Comece a achar que você é o problema do mundo. E talvez, para muitos hoje, eu quero dizer isso. Ai, padre, será que eu estou errando em alguma coisa? O que será que eu podia fazer de diferente? Nada. Muitos de nós não estamos errando em nada. Muitos de nós somos apenas a lembrança do grande inimigo de muitos corações. O diabo é isso, meus irmãos. Ele faz Deus parecer inimigo. Muitos de nós temos a graça de ser lembrança, memória e presença do inimigo de muitas pessoas. O próprio Deus. Tem muita gente que tem Deus por inimigo. Se você lembra a Deus, se você faz esse Deus ser presença sobre você, vai respingar algo desse ódio, algo dessa indiferença, que no fundo é projetada contra o próprio Deus. Portanto, hoje, queridos irmãos e irmãs, um pouquinho mais de paz no nosso coração, nas nossas lutas e nas contrariedades que a fé possa nos trazer, porque afinal de contas, nós não somos maior. Andemos com o Senhor, nós já temos todos os sinais, e olha, não brinquemos com a misericórdia de Deus. Eu creio num Deus que é amor, eu creio num Deus que é poder, eu creio num Deus que tira da droga, eu creio num Deus que faz sumir câncer, como ontem me testemunhou uma senhora que estava lá conosco, acho que ela é de Pérola, acompanha todos os dias 6h15 da tarde o programa Hora da Graça, a gente reza o tercinho de São José. Ela falou: padre, meu pai 80 e todos os anos, quase praticamente cego dos 2 olhos, glaucoma, o senhor sabe, não tem cura, mas a gente rezando, passando água benta, tadinho, de idade, ficando ceguinho. De um dia para cá, padre, ele começa a dizer que ele está enxergando melhor, enxergando melhor, enxergando melhor. Então vamos para o médico, está enxergando melhor, diz que está enxergando igual nunca enxergou, está se sentindo um menino, vamos para o médico fazer os exames dos 2 olhos, tomados de glaucoma. Tem 2% de glaucoma em cada olhinho. E o velho está enxergando melhor que você, que eu, que está precisando usar óculos. Querido, eu creio num Deus que faz coisas maravilhosas, extraordinárias. Creio verdadeiramente. Mas nós precisamos crer no Deus que nos pede: me dá o teu coração, me dá a tua vida. Anda comigo, eu cuido de você, sai do pecado. Por 3 anos, Jesus falou de uma promessa. Qual? O batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo, que renova todas as coisas, para serem minhas testemunhas. Pois muito bem, Jesus fechou a boca. O que os discípulos falaram? Então, os que estavam reunidos com ele perguntaram: Senhor,
é agora que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? Ou seja, Jesus, é agora que o Senhor vai derrubar Pilatos, o governador, dar um pau nesse bando de safado, matar tudo, botar cada um de nós num carguinho lá e vamos ficar todo mundo rico? É isso que significa restaurar o reino de Israel. Por que muito judeu não aceita Jesus? Porque o Messias é alguém que vai trazer um poder, uma glória humana, vingança e dinheiro. Gente, aí Jesus, opinião minha, muito educadamente mandou eles calar a boca, muito educadamente, porque tinha acabado de fazer a refeição. De barriga cheia a gente fica mais bem-humorado, né? O duro é se pegasse Jesus com fome, barriga roncando, aí o pau ia cantar aqui. Mas Jesus estava de barriguinha cheia e Jesus muito educadamente mandou eles calar a boca e prestar atenção no que ele estava falando. Ao coice, Jesus respondeu: não vos cabe saber tempos e momentos. Baixa a bola, não te cabe saber. Para de fazer tanta pergunta. Tem coisa, minha gente, que não nos cabe, que nos escapa. É direito, mas depois de um tempo passa a ser falta de sabedoria. Sofrer por coisa que não me cabe e que me escapa. Eu não sou Deus, não vos cabe saber dessas coisas do último dia. Baixa a bola aí. Meus irmãos, às vezes a gente sofre com algumas perguntas porque nós somos vaidosos. Eu tenho o direito de não saber tudo. Eu tenho o direito de, na minha vida, ter mistérios. Por que morreu? Por que não curou? Por que todo mundo consegue? Só meu filho que não. Para de sofrer com essas coisas. Paremos de sofrer. Quando é que vai ser? Por que ainda não foi? Não somos Deus. E sofrer demais com essas perguntas, no fundo é vaidade. Tem algo de orgulho aí, não pode. Não vos compete saber essas coisas, não é disso que eu estou falando, eu nunca falei isso. Aí Jesus retoma com eles, com você e comigo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Mas aqui, queridos, isso é muito importante. Por favor, que o Espírito Santo me ajude, me inspire o que eu estou falando e a tua inteligência para captar. Por que é que os discípulos, meus amados, deram essa bola fora? Por quê? Presta atenção no padre. Porque eles eram tão encafifados, talvez desde menininho, porque eles eram judeus, eles ouviram crescendo falar de um Messias que ia restaurar Israel. Porque talvez foi por isso que eles foram atrás de Jesus. Esse é o cara que vai dar um pau em todo mundo. E eles encafifaram tanto com aquilo, que eles já não escutavam mais. Jesus nunca falou disso aqui que você está perguntando. Por 3 anos eu falei de uma promessa sobre um tal Espírito Santo, mas você ouvia o quê? A restauração de Israel, igual criança, quando encafifa com as coisas. E meus amados, olha aqui para o padre, muita gente grande passa uma vida, minha gente, dentro da igreja, não escutando o que Deus fala, porque a gente idolatra o que a gente pede. Nossa, a pessoa reza tanto, às vezes reza tanto porque está idolatrando o que pede. Jesus nunca falou disso. E é por isso, meus amados, que nós precisamos estar em contato com o Jesus Palavra, senão você se agarra em coisa que Ele não te prometeu, que Ele não disse que ia fazer, senão a gente inventa um Jesus que não está na Bíblia. De onde é que a gente tirou certas convicções nossas? Do nada, da profunda ignorância. Jesus falou por muito tempo de uma coisa só e eles não tinham ouvido, se permitido ouvir, porque na cabeça deles o tempo todo tinha um assunto que ficou fixado, idolatrado. Fica ali, sabe? Escute o que Deus... Deixa eu padre dizer algo aqui. Queria saber, padre, se realmente esse homem... Deixa eu subir aqui, senão eu vou perder. É a angústia de uma irmã nossa. Se realmente esse homem é para mim ou não, se não for, da vontade do Senhor que venha tirar ele do meu caminho. Filha, deixa eu dizer algo para você que a experiência me ensinou. Eu posso estar errado, quase sempre eu estou certo. Quando tem alguém na nossa vida e a gente fica nessa, é para mim ou não é para mim? Se não for para mim, tira ele, Senhor, é porque você já tinha que ter chutado. Desculpa o padre falar. Você tá solteiro, até onde eu sei, Aleph? Parece que eu vou te ensinar. Ai, padre, ela é pra mim, não é pra mim. Porque se não for pra mim, Deus tira ela da minha vida. Se você pensa assim sobre ela, você mesmo chuta. Meus irmãos, o coração da gente simplesmente sabe. O coração da gente simplesmente sabe. Eu posso estar enganado, mas quase sempre eu tô certo nesse meu discernimento. Então vamos rezar pedindo também o dom do discernimento e da coragem. Sabe, minha gente, às vezes a gente já sabe o que fazer, mas a gente tem os nossos medos e a gente não consegue fazer o que tem que ser feito. Deus acolhe os nossos medos, mas Deus nos encoraja. Vamos rezar? Não tem gente que ao escutar testemunho fica triste. Todo mundo é curado. Não. Nem... O marido de todo mundo, pai. Você fica com raiva de Deus. Tem gente que tem birra de Deus por causa do milagre dos outros. Pode. Mas meu irmão, minha irmã,
quando a gente vê alguém glorificando a Deus no sofrimento, não tem quem não se sinta tocado na alma. Quando você vê alguém, às vezes, na enfermidade, na pobreza, há tanto tempo. Quando você vê alguém que tem, como há tempos atrás, conversei com um homem, a esposa tem câncer. Um filho bate a apanha das mulheres que arruma. A menina está agora descobriu também um nódulo em algum lugar, não sabia se era câncer. A aposentadoria não sai nunca de ninguém naquela casa. Sabe aquele tipo de vida que você olha e você fala, eu com 2 dias aqui dentro eu ficava doido. E a pessoa fala assim, mas Deus é mais, né, padre? Graças a Deus, ó, para você ver, não sei o que, não sei o que. Ó, deixa eu mostrar aqui para o senhor, essa aqui é minha Nossa Senhora, que eu ganhei isso aqui. Nossa Senhora, não me desampara. Tudo que eu peço, ela dá. Você sai dali envergonhado, você sai dali quebrantado, e você sai dali estimulado a ser mais de Deus. E quem é que te evangelizou? Quem é que te catequizou? O sofrimento. Por isso, irmãos e irmãs, a gente precisa entender isso. Se a gente é de Deus, a nossa vida só tem um motivo, que é dar glórias a Deus. Se a gente é de Deus, nossa vida só tem um motivo, que é a nossa vida se transformar num evangelho para os outros ler. Que as pessoas possam ver e ler em nós milagres, curas, bênçãos, prosperidade, coisas boas, alegres, sem dúvida. Mas talvez na sua vida e na minha vida, nós precisamos entender que algumas páginas do livro da nossa vida, do evangelho da nossa vida, algumas páginas são páginas sofridas, páginas de cruz. Mas é o mesmo livro, é a mesma história. É igual ler um livro, é igual ler a Bíblia. É uma página amarrada na outra. E não tem só vitória, não tem só história bonita. Tem coisa triste, tem coisa cansativa. Mas está dentro do todo. E assim foi a vida de Pedro, assim pode ser a nossa também. Você não sabe que é impossível colocar o mar dentro desse buraquinho? Acredito que todo mundo já ouviu a história da vida de Santo Agostinho. Quando no seu processo de conversão, lá em Tagaste, na África, onde ele morava, ele está lá na praia, e ele está querendo entender como é que essas 3 pessoas não são 3, são 1 e todas essas coisas. E aí Santo Agostinho um dia ainda vai dizer assim, sobre a Santíssima Trindade eu compreendo tudo, até que me perguntem. E aí então um menininho se aproxima, começa a cavar um buraco na areia do mar, e ele pega uma concha, alguma coisinha que seja assim, que desce para recolher a água, vai até ali, onde as ondas acabam, enche aquilo de água, vai lá, coloca no buraquinho. Quando ele coloca no buraquinho até a boca, ele volta e corre para o mar para encher. Quando ele, você já sabe o que vai acontecer, né? Quando coloca água na areia no buraquinho do mar, quando ele vira para buscar mais água, o que o buraquinho faz? Suga tudo. E corre para o mar pegar mais água. E a água vai... Quando ele volta, tá vazio, faz de novo. E aquilo começou a irritar Santo Agostinho. Eu estou tentando aqui meditar as coisas desse menino. Aí ele não se aguenta, vai até o menino e fala assim, ele nunca viu o menino, nem o menino nunca viu ele. Menino, o que você está fazendo? Você busca água, traz água, o menininho olha para ele e fala assim, o que eu estou fazendo? Eu vou colocar o oceano dentro desse buraquinho. Santo Agostinho não se aguenta, dá aquela risada irônica e fala para esse menino, você não sabe que é impossível colocar o mar dentro desse buraquinho? Aí o menino, que não é um menino, é um anjo do Senhor, olha para eles assim, Agostinho, é mais fácil um menino colocar o oceano, toda a água do mar nesse buraquinho, do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. E Santo Agostinho nunca compreendeu tudo, mas adorou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós não precisamos compreender todos os mistérios de Deus. Nós já sabemos o suficiente para compreender, amar, desejar, se confiar e buscar esse Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora nos ajuda, nossa mãe nos ajuda a não desperdiçar Deus. Olhar para Nossa Senhora assim como mãe, isso nos afaga, porque foi o presente que Jesus deu, nós ouvimos no Evangelho. Deu Maria como mãe ao discípulo amado. E naquele discípulo amado estamos cada um de nós, está a própria igreja, que ficou fiel a Jesus na cruz, na pessoa de João. Na pessoa de João está toda a igreja, de todos os tempos, junto com Maria. E nós precisamos de Maria, irmãos e irmãs, justamente por causa da serpente, daquilo que nos fere o calcanhar. Precisamos de Maria para sermos curados desse medo que às vezes a gente tem de Deus e da sua vontade. Às vezes a gente sente a vontade de Deus começando a acontecer, a caminhar em nossa direção. E quantas vezes a gente não tem medo
daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente vai prevendo, entendendo. Quantas vezes dá medo de ser de Deus? Olha, muitas pessoas se desviam do caminho de Deus porque começam a ver para onde Deus as está levando e sente medo. Se eu for por esse caminho, eu morro solteira. Se eu for por esse caminho, eu fico sem amigo. Se eu continuar nesse caminho, o que vão pensar? O que vão dizer? Como é que vai ser? Quantas pessoas abandonam Deus antes de cometer um pecado? Porque pecam no medo da vontade de Deus. Por isso nós precisamos de Maria como mãe. Nossa Senhora nos ajuda, nossa mãe nos ajuda a não desperdiçar Deus, a não desperdiçar o sangue precioso, a misericórdia tão grande, tão abundante de Deus na nossa vida. E que hoje, irmãos e irmãs, a Virgem Santíssima possa nos cuidar como mãe cuida de um filho, nos educar como uma mãe educa e nos ajudar na nossa vida para que a gente não tenha medo de Deus, para que a gente consiga também atravessar as nossas cruzes, para que Deus possa agir na nossa vida com a sua novidade, a novidade da ressurreição da vida eterna. Entre Deus ser misericordioso com essa situação e eu usar dessa misericórdia para virar preguiçoso, tem diferença. E a igreja, na sua sabedoria, dentro daquilo que a gente chama os tempos litúrgicos, Advento, Quaresma, Semana Santa, tempo pascal, tempo comum, quando a gente segue a igreja, e de modo especial segue os domingos, a igreja nos coloca nessa pedagogia e vai revelando isso para nós através da liturgia e sobretudo a liturgia dos domingos. Nós estamos nesse tempo onde a gente está fazendo o possível para ter muitas missas por causa do domingo. E eu tenho batido nessa tecla de que não é bom, não vai te fazer bem, não faz bem para ninguém, uma vez que não podemos todos estar nos domingos. Então, na misericórdia de Deus, compensa, vale uma missa de dia de semana, uma vez que seria impossível todo mundo estar no domingo. Mas veja, meu irmão, entre Deus ser misericordioso com essa situação e eu usar dessa misericórdia para virar preguiçoso, tem diferença. O domingo ele é essencial. Deixa o padre explicar para você. A nossa fé, como eu estou dizendo, ela é uma revelação. Ela é uma mudança de etapas e de aprofundamento. Então vamos pensar a Bíblia aqui, o lecionário, a palavra de Deus. Olhando para cá que você entende, senão você não consegue. O domingo é o início da página. Os domingos são o início dos assuntos, são os inícios das graças. E aí vem, dentro dessa página chamada domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, mas só vira a página da fé, só cresce a fé, o próximo passo e semente da fé não está na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, está no domingo seguinte. E aí tem uma semana onde a gente celebra o domingo que celebrou, até que você vira a página. Por isso, a centralidade do domingo. O que mais me dói nesse tempo que a gente está assim, e nós somos abençoados pelo tamanho que temos aqui, mas o que mais me dói quando vejo tantos lugares é que se reduz muito o número de pessoas participando. E foi Pentecostes, domingo de Pentecostes. Mas eu fui na missa terça-feira. Isso me dói o coração, mas precisa preocupar você à medida em que talvez é possível estar no domingo. O domingo, é o dia do Senhor, é o dia santo. E também é o dia da pedagogia de Deus. É onde Deus conversa os assuntos com a gente. Não é outro dia. Portanto, o nosso esforço tem que estar para o domingo. As liturgias, sábado à noite, domingo, o final de semana é o grande momento da fé. Não tem problema, meu irmão. A cruz de Cristo é pesada? Esse jugo que Jesus está falando é a canga que o boi põe no ombro para ser guiado e para entrelaçar um boi com o outro, para fazer andar junto. Você quer ver? Então vamos pensar que isso aqui é o jugo, o evangelho, a graça, os mandamentos. E o que o jugo faz? Quando eu visto sobre mim o jugo de Cristo, os 10 mandamentos, rezar o terço, ir na missa, confessar quando é necessário, participar do meu grupo com sono, não só quando eu estou com vontade, ser fiel às coisas. E aí, meus irmãos, Jesus, que no caso vai ser eu, e a gente começa a andar junto. Só que não tem como um ir rápido, o outro ir devagar, porque nós estamos entrelaçados um no outro. Então Jesus começa a me guiar, e eu começo a andar. Só que aí, gente, dá uma canseirinha, uma decepçãozinha, uma cruz, uma doença, uma dívida, sei lá, uma frustração afetiva, ou você igual eu,
torce pro Palmeiras, não tem mundial. Vai dar um vazio no ser humano, né? Aí você resolve, tá muito pesado. Seu caso não? Por que não? Eu sou Corinthians, mano. Tá amarrado. É o pai da mentira. Mas enfim. Ai, que difícil que é andar com Jesus. Porque Jesus me leva uns caminhos, que essa semana eu tô cheia de prova. Né? Não dá. Porque agora nada pode mais, esse povo da igreja não pode nada. Aí, gente, o que acontece aqui? Esse fardo está muito pesado. O que a gente faz? A gente pega e joga fora. Que eu não quero mais saber de nada. Você jogou fora, né? Estava cansado, né? Esse negócio de Deus, de PHN, de Dunga, está muito cansado, né? O que o padre falou no começo da homilia? Não tem ninguém de ombro vazio. Aí ele acha que ele está com o ombro vazio. E por um tempo, até fica. Você já reparou que se você não for na missa domingo, na segunda-feira cai um raio na sua cabeça? Não. Podia, né? Mas não cai. Você começa a viver no pecado, na outra semana acontece uma desgraça na sua vida? Não. Porque Satanás dá corda, e aí ele começa a andar sem peso nenhum, livre, leve e solto. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele está empoderado. Ele está empoderado. Ele está, meu Deus do céu. Foi coroinha, foi acólito, cantava na igreja. 6 meses de faculdade. Mãe, esse negócio de igreja é relativo, sabe? Porque se a gente for ver, formos pensarmos, por exemplo, Jesus, historicamente, aí começa, e ele vai. Só que aí, ninguém está de ombro vazio. Você começa a sentir um cansaço, você sabe por quê? Ninguém está de ombro vazio. Você não quer carregar o jugo de Cristo? Quer não? Tem problema. Satanás multa, desce aqui que ajuda. Que Jesus é muito difícil. Não está fácil, minha vida. Tanto que eu rezei, e ele me trocou pela minha melhor amiga, madre. Aí você joga fora, certo? Não tem problema, meu irmão. A cruz de Cristo é pesada? O capeta multa, não sei. Anda agora. E você vai pesado, sofrido nessa vida. E dá-lhe Rivotril nele, Jesus. Vamos para o psiquiatra. Irmã Zélia, vem orar, que ele está ouvindo uns barulhos à noite, na hora de dormir. Mas claro, meu irmão, está com o capeta montado, não sei. Meu irmão, você vai jogar a castidade fora. Lembra que você jogou a castidade fora porque ela era muito difícil? Arrumou esse namorado psicopata para te bater. E você não pode nem denunciar, que senão ele te mata. Ser disciplinado, estudar, ir na igreja está difícil, né? Passar por um momento de solidão é muito difícil, né? Ser santo é muito difícil, aí você joga fora. E aí, a depressão montou em você. A cocaína, a maconha. É muito difícil ser honesto, fazer uma boa confissão, né? Nossa, que dificuldade confessar. Ir num grupo de oração, pedir para algum servo orar por você. Você dá uma chorada, hoje é bom chorar, né? Já dá uma chorada boa, sai pelo nariz, assim, os narotes, tudo. É muito difícil. Aí e está sendo fácil ficar se cortando, se automutilando. Meu irmão, carregue o peso de Cristo, ele é muito mais leve que o peso do inimigo. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou o padre vai ter que vir aqui? Não, eu vou, ué. Não tem problema não. Jesus vai nos dizer: porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Vai ter recompensa nenhuma. E aí Jesus provoca os seus discípulos. Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Porque qual que é a nossa glória, às vezes, na nossa vaidade espiritual? Eu não sou igual aquele cobrador de imposto. A religião, muitas vezes, atrai as pessoas, mantém as pessoas, por causa de algo que ela causa, socialmente e psicologicamente. A diferenciação e a distinção. Eu não sou como aquele povo ali, ó. Isso faz bem para o nosso ego, isso nos dá algum respeito social. Mas aí Jesus diz então que tem algo que nos iguala a aqueles dali, ó. Então a gente não bebe mais igual aqueles dali, ó. Então a gente não bate mais com a bunda no chão igual aquelas dali, ó. Então agora a gente já não faz mais 1000 coisas que esse povo. A gente foi riscando a lista. Deus o livre, está amarrado, está amarrado, está amarrado. E a gente começa a se sentir diferente, distinguido daqueles ali, ó. Só que aí parece que a gente esquece uma notinha de rodapé.
da lista de pecado daqueles ali, ó. Então vamos lá. Tá cachaça, muito sexo, adultério, se é homem, se é mulher, não interessa, vem em mim, que mais? Droga, que mais? Uma vida doida, não cuida da família, compra mais não paga. Mas tem uma coisa que esse povo, aqueles dali, ó, que esse povinho também faz. Eles só amam e só cumprimentam quem me ama e quem me cumprimenta. Isso também é um pecado desse povinho aí, ó. Aí a gente pega essa lista, enxerga a própria vida, igual um filho pródigo cai em pranto, se arrepende, encontra Jesus e começa a arriscar. O que é isso, gente? É muita bebida, pelo amor de Deus, não é assim que vive. Isso não é música de escutar. Nossa Senhora, eu precisava casar, né? Eu precisava ajeitar a minha vida. E nós vamos marcando o X e vamos eliminando, graças a Deus. Só que na nossa lista também, às vezes, daí resta um pecado daquele povinho lá. A gente, apesar de tão puro, tão correto agora, graças a Deus, a gente também tem algo em comum. A gente ama quem nos ama. Cumprimento quem me cumprimenta. Sou favorável e flexível com quem vota em quem eu voto, torce para quem eu torço, para quem eu torço. Porque senão, aqui, ó. E aí Jesus está dizendo, se vocês amam só quem vos ama, se você dá sol e chuva só para quem te dá sol e chuva, que recompensa você terá? Aquele povinho lá, ó, também é assim. Jesus beliscou e está beliscando, né, o nosso ego e a nossa ilusão. Parece que sobrou um pecado em nós. Depois de tantos eliminados, a gente achou mais um. Portanto, sejam perfeitos como o Pai é perfeito. A modéstia não é ficar feia. É ser bela. Uma coisa, desculpa usar essa expressão que é muito chula. Uma coisa é estar bela, feminina. Outra coisa é estar gostosa. E eu acho que a gente sabe diferenciar isso. Uma coisa é estar elegante, bonita, para uma festa, para uma missa, para sair na rua, fazer alguma coisa, né? Sobretudo as mulheres, vai arrumar o cabelo, bota aquelas coisinhas coloridas na unha que combina com o brinquinho, tudo certo. Um batonzinho. Outra coisa é estar gostosa, fatal. Uma coisa é um perfumezinho, todo mundo tem que passar. Outra coisa é aquelas coisas que Jesus de misericórdia, né? Então, quando a gente se dá a Nossa Senhora, a gente vai ficando modesto e mortificado nas nossas condutas. A gente fica discreto. A gente fica menos pavãozão. E isso vale para os homens também. O cara às vezes vai numa academia, ou tem um trabalho bastante físico. O cara às vezes fica com o ombro mais forte, mais largo, né? Normal, o braço mais forte. Essas baby lookzinhas, agarradinhas com os farol piscando. Ah, que isso? Vira homem, rapaz. Né? Essas calçadinhas Zezé de Camargo e Luciano, que racha o homem no meio. E tantas outras coisas, mas essa modéstia e mortificação também, a ostentação, né, gente? A gente não tem dinheiro para um iPhone, para que compra? Isso é falta de modéstia, né? Precisa tudo do mais caro, tudo do mais brilhante, tudo do mais não sei o quê. A modéstia. Eu preciso ser modesto, não é porque tenho o dinheiro, tenho a possibilidade, eu vou comprar do mais caro, do mais bonito. Não. Ser modesto, você escandaliza as pessoas, você ofende até, né? Humilde, ser humilde. Às vezes lá na sua família, ó, tem alguém, dinheiro curto. E Deus abençoa você. Seja modesto. Faz umas coisas que os outros ficam até humilhados de estar dentro. Essa necessidade que a gente tem de dizer que pagou do mais caro, que ficou no hotel mais caro, que pagou não sei quantos mil por dia numa praia. Quem tem Nossa Senhora não tem essas necessidades. Quando Jesus vai nessa Páscoa desse ano aqui, que ele tem 12 aninhos, Jesus não quis perder a oportunidade de ficar mais tempo no templo, Jesus não quis perder a oportunidade de conversar com aqueles mestres, com aqueles pregadores. Jesus era um rapazinho encantado com aquilo. Jesus não quis outra coisa. Eles descobrem que o filho deles quis estar no templo. Que bênção isso, né, gente? Sabe, gente, às vezes a burrice humana é de assustar, né? Burrice mesmo, é falta de inteligência. A gente tem que ter misericórdia das pessoas. A gente tem que cada vez mais ficar menos bravo com quem é burro. Quantos pais e quantas mães não consideram uma bênção o filho e a filha que gosta do templo? Gente, quanto pai e quanta mãe trabalha contra Deus?
Tanto o pai quanto a mãe quer jogar água na fervura da fé do filho, da filha. Mas agora vai em missa todo dia à noite, essa saição de casa. E se fosse uma saição para sair para qualquer outra coisa, um dia vai jogar videogame, um dia vai fumar narguilha, um dia é tererê, 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 terará. Agora porque é igreja, pai e mãe que nunca olhou pro filho. Ah, nem aí, se chega às 8, se chega às 11. Ah, nem aí. Agora resolve virar filósofo, virar teólogo. Quantas vezes por semana é bom ir à igreja? É o mesmo tanto que ele toma tererê. Se fosse só o tererê, né, meu filho? Vamos ver. O que acha que é tererê que eles estão tomando? Jesus tinha 1000 possibilidades em Jerusalém. E aos 12 anos, esse pequeno Peralta escolhe estar no templo. Que alívio, que bênção. Se você tem um filho, uma filha, que você percebe que tem uma piedade, uma inclinação para a fé, estimula isso. A gente tem pai e mãe sendo salvo pelos filhos. A gente vê, por causa dessas carteirinhas, essas pragas dessas carteirinhas, esse mal necessário, né, na nossa vida. As crianças vêm, os adolescentes, vários deles, vêm sorrindo, vêm alegre, feliz de ser igreja. E o pai e a mãe nitidamente emburrado, enfastiado, estressado. Não vê na hora de chegar o último quadradinho. Isso é no mínimo falta de inteligência. Eu não tenho filho, mas se hoje eu tivesse um filho, um menino e uma menina que gosta de missa, que gosta de igreja, que gosta de camisetinha de Jesus, ah, meu Deus do céu, ah, Jesus amado, que alívio, que graça e que alegria. Meus irmãos, basta ser inteligente. E olha o que o pecado faz com a gente vai ficando mundano, a gente vai ficando cheio de máculas, a gente vai ficando burro. Seres humanos picuentos, mesquinhos, a gente vai ficando burro. Não foi um, não foi dois, são alguns vários. E não é só de quem tem pai e mãe que não gosta de igreja, não, de gente de igreja. O sonho é fazer um acampamento, padre. Quantos anos você tem? 17. Mas nós tivemos 2 FAC, um João, não fez até hoje. Juvenil. Por que não? Porque meu pai é contra. Deus do céu. Eu tenho um filho, uma menina, um menino de 14, 15 anos, e ele quer fazer um acampamento. Ele por si só quer passar 4 dias dentro de um sítio. Diz a lenda que só rezando. Mas tá bom, que seja. Não, porque eu não concordo, eu não sei se precisa disso tudo, porque daí cobra não sei o quê, tá achando que dinheiro cai do céu, porque... E outro, esse padre também tem hora que... Tem que ter misericórdia, né, gente? Aí se eu chamo de burro, tô ofendendo, mas qual nome a gente pode dar para um homem desse? No mundo de hoje, você tem um filho que se inclina à fé, que se inclina ao sagrado, a pessoa trabalha contra, umas mães dengosas, ciumenta, tem mãe que tem ciúme de Jesus, dá para acreditar num negócio desse? Tem mãe que tem carência quando o assunto é fé. No mundo de hoje, você tem um rapazinho de 12, sei lá que idade, e o menino resolve se inclinar para a fé, para Deus, para a religião, para o sagrado, e a pessoa não sente isso como um alívio, como uma bênção. Ô meu pai, mas o que é um coração maculado de dinheiro, de fofoca, de preguiça, de pornografia, de adultério, de maldade, de converseiro, de muita cerveja com churrasco, dia sim, dia também, de muito papo de boteco, de muito papo de comadre, sirigaitazinha, venenosazinha. Menina, porque não sei, a fulana vive na igreja, mas se fosse ver... E nós vamos ficando maculados. E todo maculado é burro. Todo maculado não reconhece a graça. Tem pai e mãe que Deus está tentando salvar. Vamos ver se ele consegue. Tem pai e mãe que Deus está tentando salvar através dos filhos, dessa piedade do filho. Aqui tem um princípio espiritual profundamente libertador, é quase que um exorcismo mesmo, porque é um exercício de humildade, né? E Deus se dá aos humildes e o demônio é pura prepotência. Rezar por aqueles que nos perseguem. Todos nós é possível que hoje tenhamos alguém que a gente não goste nem um pouco, porque essa pessoa não gosta de nós. A gente tem um inimigo, alguém que nos espizinha, alguém que nos atravessou, alguém que nos fez o mal. E Jesus está dizendo que eu tenho que rezar por essa pessoa. Então rezar para ele arrumar o que fazer da vida, arrumar para ele cuidar da vida dele, deixar eu quieto aqui. Mas é o rezar por, é fazer uma oração, é fazer uma novena em favor da pessoa, como se fosse o meu melhor amigo, e rezar para que ele fique rico, magro, feliz, que os filhos dele tudo passe na faculdade pública, que o time dele seja campeão do mundo, se não for, nem todo mundo é palmeirense, tem gente que não tem mundial, você reza, para o time dele sair da 2ª divisão, para a filha dele conseguir um emprego e não está conseguindo, e você reza, você declara a bênção sobre o outro. Gente, como isso nos liberta, como isso nos sara por dentro. Pode ser que o tal do inimigo não mude uma gota, mas a gente em relação a ele fica livre dele. A gente fica sarado dele. Como é que a gente gosta de resolver os nossos inimigos? Conversando com um psicólogo, com um padre, com madre, mandando áudio de 25 minutos para os outros, depois da meia-noite.
Sabe aquela coisa? Tudo isso que está aqui atolado, rezai pelos vossos inimigos. Não porque você é bobinho, mas porque você é grande. Você foi convidado quanto tempo a fazer um acampamento e só foi aceitar às vésperas da tragédia? O homem só aceita ir para o acampamento quando a mulher marca o advogado para o divórcio. Ela pede 5 anos, faz 7 anos, 28º acampamento sênior, ela fez o primeiro, ele não fez o 27º ainda. Ela chega e fala, amanhã é inscrição, não sei se eu vou, porque eu tenho um compromisso lá, combinemos de pescar. Mas amor, os peixes não vão sumir do rio, fica lá, o rio continua lá, amor, o campo de futebol, pelo amor, a churrasqueira não vai fugir, outro dia você faz esse churrasco, assim, e ele não vai. Ela fala assim, eu marquei o advogado para quarta-feira que vem, eu vou voltar para minha mãe, levar as crianças, você fica aí, que se fusca velho, e bora, para cada um pro seu lado. Aquilo mexe com ele, né? Um exame, alguém está com suspeita de câncer, as dívidas que vou perder tudo, seja lá como for, parece que a gente intui uma tragédia, verdade ou não é? E foi aí que talvez que muita gente aceitou, porque intuiu o pior. Quantas vezes você já falou para alguém isso? Meu filho, quando é que você vai fazer o juvenil? Tem que te acontecer algo de ruim? Tem que alguma coisa te acontecer, meu filho. Até quando a mãe vai rezar? É por isso, gente, que eu tenho aprendido, e isso é verdade. Presta atenção nisso aqui. Quantas vezes eu escuto, padre, tanto que eu rezo por ele, tanto que eu rezo por ela, padre. Uns tempos para cá, já era ruim, não melhora, só está piorando. Deus agindo. Gente que tem que ir para o fundo do poço. Irmão, minha irmã, a circunstância e os motivos pelos quais alguém se rende a Cristo, cada um tem uma. Bendito seja Deus que você com uma gripe já fala, era bom de eu confessar. Nunca sabe, vai que esse negócio é coisa pior, já faz 40 dias que eu não confesso. Aí vem lá com aquela cara para confessar com a gente. Você tem uma gripe, uma dor nas costas. Tem gente, meu amigo, é mais difícil, é duro na queda. Então veja, queridos, nas nossas vidas Deus nos deu avisos e dá avisos. Deus nos deu sinais, e Deus dá sinais de que a destruição está vindo, que a Sodoma e a Gomorra vai cair. E olha aqui para o padre, gente, tem que estar muito mundano e muito anestesiado para não perceber, olha aqui para o padre, para não perceber que a Sodoma e a Gomorra que esse mundo virou com os dias contados. Está muito no mundo da lua para não perceber que a gente precisa sair de Sodoma e Gomorra. Que esse estilão de vida com o qual a gente brinca, namora, flerta, isso vai cair. Foi assim na sua vida, foi assim na minha vida. Ai, padre, mas Deus não é amor. Deus é amor, pergunta se ele mora com o capeta. Jesus faz um milagre na vida da menina, ressuscita essa menina. Quando Jesus chega, todo mundo apavorado, Jesus tem outro olhar pra tudo, né? Jesus sempre enxerga tudo diferente da gente. Falou, não, pode parar de chorar, ela tá dormindo. Aí todo mundo rachou o bico, já que tá dormindo, ela tá morta. E o que Jesus fez pra fazer um milagre, meus amados? Jesus colocou todo mundo pra fora. Meu irmão, minha irmã, tem coisa boa que só vai acontecer na sua vida na hora que você aprender a colocar pessoas do portão pra fora. Veja, é direito da pessoa não ter fé. É direito ser ateu. É direito ser besta. Você vai acreditar no que você quiser. Não quer acreditar no que eu acredito também? Direito seu, mas do portão para fora. Por 2 vezes na Bíblia, Jesus se distancia da multidão, coloca a multidão para fora e fica só ele, Pedro, Tiago e João. E no caso aqui, o pai e a mãe da menina. Gente, nem Jesus consegue fazer milagre rodeado de gente que não tem fé. Rodeado de gente que não crê. Filho, até quando você vai andar e viver amarrado em gente que não crê no que você crê, que dá risada da tua esperança? Sai fora, pula fora. Se desamarra dos outros um pouco. Com aquele espírito de descrença ao redor dele, nem ele fazia milagre. Então, você viu? Ele coloca pra fora, do portão pra fora. Nós precisamos entender isso, não é discriminar pessoas, não é tratar mal as pessoas. Mas às vezes, gente, nós estamos trazendo para dentro da sala da nossa casa, para os nossos almoços de domingo, nós estamos trazendo para dentro das nossas redes sociais pessoas que dão risada da nossa fé. Por isso que você não evolui na vida, porque você anda amarrado com todo mundo. Ai, padre, mas Deus não é amor. Deus é amor, pergunta se ele mora com o capeta. Ah, se deixa de ser besta. Não, Jesus é amor. É? Mas ele mora abraçadinho com o demônio? Ele tá aqui, o demônio lá no quinto dos infernos, meu irmão. Nós precisamos aprender a criar certas distâncias, meu querido. Para de ficar junto com gente que dá risada da tua fé e da tua esperança. Não vai ter milagre aí, não vai ter santidade aí, não vai ter bênção aí. Jesus quis ficar com Pedro, Tiago e João e o resto do portão pra fora. Ah, que eu também tenho hora que eu não aguento mais essas confissões de ai, padre, eu não aguento minha sogra. Ai, porque eu tenho um cunhado, padre. Mas por que você se vê toda semana também? Não sabe fazer comida em casa? A verdade, sabe o que é, minha filha? É que a tua sogra é ruim. Ela é azeda. Mas a lasanha dela é uma delícia. Sua preguiçosa. Ah, vá, coloca um arroz na panela elétrica aí, manda o marido buscar uma carne, o menino pica um tomate, meu filho. Bota gelo na Coca-Cola, vai ser feliz, mas não. A gente parece que tem que ficar do lado. E aí de gente que fica nos espetando, nos agulhando, tirando sarro da nossa fé.
Ah, é muito custo, Deus te leva para um acampamento, sabe lá Deus quando vai ter agora esse tal desse vírus? É, mas você não é campista? Ué, campista toma cerveja. Por que falando isso? É pra vir marcar horário com o padre. Eu já sei as penitências que eu vou dar para esse povo que reclama de sogra e cunhada, bem. Vai comprar uma panela elétrica. Hoje a igreja celebra um outro também que aos 20 anos de idade apostou a sua vida em Cristo, São Bento. Nasceu em Roma no ano 480 e com 20 anos de idade, ali no ano 500, sobe para os montes, vai viver como eremita, como monge. E onde tem santo, onde tem santidade, tem gente. A galera começou a seguir o Bento e queria ser igual o Bento. Queridos, o nosso segredo diante das crises, você tem um grupo de jovens lá, que fica atrás de modernizar. Não, a gente precisa ser mais santo. Onde tem santo, tem gente. Consegue entender isso? Onde tem santo, tem gente. E ao redor de Bento começou a ir muita gente, muitos jovens. E aí ele vai escrever a vida monástica, a regra de São Bento, que é aquilo que a gente leu no Oremos: nada antepor, nada preferir ao amor de Cristo. Lembra? Jesus precisa deixar de ser parte e ser primazia. E aí São Bento escreve uma regra de vida muito equilibrada: ora et labora, rezar e trabalhar. 7 orações do Salmo por dia, momentos de trabalho, de estudo. Começam a crescer os mosteiros, e ao redor dos mosteiros começam a crescer as cidades, a cultura ocidental. Gente, olha o que Deus fez em nosso favor através de um homem chamado Bento. Se tornou santo. E São Bento viu combates espirituais terríveis. O monge não foge do mundo. A pessoa fala assim: ser santo em cima do monte é fácil. Vai. Experimenta fazer silêncio. Você não consegue fazer silêncio nem na missa, que você não larga o celular. Gente, aqui que se a gente colocar você celular longe do alcance do braço, 20 minutos de silêncio, você espuma pela boca, você manifesta espírito ruim. Tem que chamar o padre Duarte Lara para te resolver. Ele foi combater o mal fora e dentro dele, cresceu na vida de santidade. É de São Bento que a gente aprende a oração da cruz sagrada. São Bento aprendeu o profundo poder do sinal da cruz, que é um sinal de exorcismo, de libertação. A cruz sagrada seja a minha luz. Fazer o sinal da cruz, gente, fazer o sinal da cruz em nós mesmos. Não é igual jogador de futebol, não, que eles fazem assim, né? Parece tirando mosquito. Não. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, traçar a cruz sobre nós, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazer bem feito essa ritualidade. São Bento deixou para nós as maravilhas que Deus fez nele e faz na igreja até hoje. Lembra aquela sua semana pós-acampamento? Como é que se chama aquela semana pós-acampamento? Terra Prometida. Corre leite e mel. Tudo é bonito. Tudo é leve. Você se sente mais leve, mais magra. Mas é tudo psicológico. Você olha para sua sogra, ela parece simpática. Ela não é. Você mudou por dentro. É a Terra Prometida. Só que aí, minha gente, qual é o desafio da Terra Prometida? Tomar posse. Parar de dar voltinha. Como é triste quando você encontra uma pessoa na igreja e ela já viveu grandes momentos com Deus, com ela mesma. E hoje ela voltou para o aluguel. Ela foi despejada da terra. O que nos faz, minha gente, perder a bênção? Não viver os mandamentos. Se você viver os mandamentos, você vai ter sim problema e cruz, mas você vai estar na posse da terra. Verdade ou não é? Às vezes você está lá na sua casa, começa uma goteira. Se a casa é de aluguel, você fala: não vou nem arrumar isso, vou arrumar para os outros. Mas se a casa é sua, você vai lá e reforma, porque a casa é sua. Então, meu irmão, minha irmã, a graça, os mandamentos da lei de Deus, às vezes faz goteira na nossa vida, sim. Problema, doença, contrariedades, nem tudo depende de nós, verdade ou não é? Mas se dá problema eu conserto, porque eu estou na posse dessa graça. Essa graça é minha, Deus me deu. Esse batismo no Espírito Santo que eu vivi é meu. Está fazendo goteira, está trincando parede, vou consertar, porque é meu, eu estou na posse. Olha como Deus, gente, nos ajuda a enxergá-lo na vida. A gente experimenta isso. Sem a palavra, sem a vivência, sem a coerência, nós perdemos a posse das coisas. Viver no senhorio de Jesus significa isso aqui. Hoje está tendo missa. Só que essa missa de segunda-feira, se você não vem, não é pecado. Você sabe disso. Pecado era ontem, e você deu migué ontem, porque chegou visita, chegou parente, e tinha que fazer almoço pros filhos, que ele gosta tanto da maionese que eu faço, sabe? Para ele quase nunca vem. Aí a gente acordemos tarde, aí o almoço, o senhor sabe, a gente estica, eu tava sem carro. Aí o meu filho, porque assim, o de São Paulo, não o de Joinville. E a senhora e o senhor ficou sem missa, você jovem ficou sem missa. E é pecado mortal faltar a missa do domingo. Porque é o pecado que fere diretamente a Deus. Se você não consegue tirar 1 hora para vir na missa, porque chegou visita, você não tem vergonha, você tem que apanhar de cinta. Eu não estou rindo, eu estou? Então tá bom. O senhorio de Jesus, meu irmão. Hoje tem missa, você pode comungar nessa missa. Vive de um jeito que não pode comungar, mas coloca toda a fé que Deus é amor. Que diferença faz Deus ser amor se você não muda? Então o que Jesus vai dizer? No dia do juízo,
A rainha do sul se levantará contra essa geração, e é ela que vai condenar vocês, porque ela veio de tão longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é maior que Salomão. Então veja, até uma rainha se inclinou para ouvir a sabedoria. Então agora me explica a tua ignorância, o seu cabeça dura. Explica para mim. Por que é que você é tão arrogante assim? Se você não é nem rainha? Houve uma rainha do sul lá da Etiópia que sai para ouvir o rei Salomão. Uma rainha. Senta para ouvir o homem de Deus. Tu não pode ouvir o homem de Deus por quê, fião? Tu é rainha? Tu é rei? Percebe? Olha o que Jesus está dizendo. No dia do juízo, nós e as nossas desculpas vamos nos deparar com aqueles que em situações iguais ou piores se converteram e acolheram a sabedoria de Deus. E o pior, acolheram a sabedoria de Deus através de grandes homens. Vamos combinar que sim, Jonas e Salomão são extraordinários, mas são menores do que Jesus. Aqui está, meus queridos, quantas vezes pessoas menores do que Jesus nos mudam, né? Nos fazem acordar às 5 da manhã para fazer live no Instagram de... né? Quantas vezes pessoas menores do que Jesus nos mudam a nossa perspectiva, mudam o nosso pensamento. Mas Jesus não nos tira da cama para ir na missa. Eita! E vou terminar contando uma história real, mas muito engraçada, porque é piada, acaba sendo piada apesar de verdade, de Padre Pio. Padre Pio, você conhece a história dele, né? Foi estigmatizado e tudo. Então, assim, as multidões iam a Padre Pio. E eis que uma senhora lá, então, a muito custo, arrastou o marido para a missa. Esse homem na Itália lá era um tanto quanto famoso, muito poderoso no mundo político, muito descrente, e ele tinha muito gado, muito boi, muito boi. Ele era famosão como um dos maiores donos de boi que tinha. Então ele foi de tanta mulher encher as paciências. A missa do Padre Pio era 5 da manhã. E na média ia acabar lá pelas 7h30 da manhã. Né? Mas para entrar na missa das 5 já tinha que estar lá às 4 e pouco, tinha que ter pego 100 antes, a igreja era muito pequenininha, o mundo inteiro ia lá para ver o Padre Pio. Muito bem. Então esse homem estava de pé já desde as 3 e pouco, ele já estava nervoso, ele não tinha tomado café, ele já não gosta de padre, ele já não gosta de reza, ele tinha que ficar 1h30 em pé para esperar uma missa de 2h30 em pé. Olha, ele podia ter todos os defeitos do mundo, mas acho que ele gostava dessa mulher, né? Não é possível. Mas enfim. Então ele vai. E o Padre Pio começa a rezar a missa dele, né? No rito antigo, onde a oração eucarística, o padre faz, a gente diz de costas para o povo, mas o termo não é esse. Todos voltados para Deus. É um pouco uma outra concepção da mesma coisa que se faz na missa, né? Então está lá o Padre Pio, abre os braços, começa a fazer a oração dele. E o Padre Pio era muito místico, enfim, tudo. Aí ele ergue a Eucaristia. Tinha que tirar a luva para fazer isso, né? Então ficava muito evidente as chagas aqui, escorria um pouquinho de sangue, né? Aquele silêncio da igreja. E o homem lá na porta. Arrumava assim, desarmava assim. Voltava por dentro, Poderosíssimo que ele era, né? Olhando. Aí ele pensou, lá na porta da igreja, ele pensou assim, mas também, fica pensando o dia inteiro em anjo, cruz, Deus, isso aí brotou na mão. Isso é a cabeça dele que fez isso aí, não tem nada de Deus isso aí. O cara pensa muito, fura até as mãos. Não tem nada de santo, é um safado que só quer o dinheiro do povo, pensa que me engano, enfim. E ficou lá na porta desse jeito. Acabou a missa, vai lá o povo, cumprimentar, pedir bênção, o Padre Pio vai passando, e ele arrastava um pouco as pernas, porque ele tinha as chagas nos pés também, né? Então não era a coisa mais confortável do mundo andar. O Padre Pio está passando, o homem nem era dali, na porta, o Padre Pio passa, para, volta, ponto dele, fala assim, meu filho, cuidado ficar pensando muito em boi até na missa, pode te nascer um par de chifre. Voltou e foi. O Padre Pio sabia contar suas piadas, né? E aquilo, o homem viveu ali o seu início, né, de conversão. Eu nunca vim aqui, ele não sabe quem eu sou, eu não sei quem é ele. Como é que ele sabe que eu tenho muito boi? Como é que ele sabe que eu penso muito nisso? Inclusive durante a missa, né? Mas aqui está, meus irmãos. Um pagão disse uma mentira, mas Padre Pio pegou disso e nos ensinou uma verdade. O que você ficar pensando muito vai nascer em você. Vai brotar em nós e nascer em nós o que a gente alimenta. E Jesus Cristo vai ser do tamanho que os nossos olhos permitem. Tudo que a gente olha pouco, diminui de tamanho.
Então comecemos a olhar mais para Cristo. O processo vocacional, muitas vezes, na vida de tantos, é como uma morte, é como um luto. Às vezes a fé nos toca como uma morte. Eu tinha meus sonhos, eu tinha os meus planejamentos, eu tinha o que eu queria, o que eu sonhava, o que eu esperava. Mas agora eu sinto que eu caí nessa terra. Aí eu me tranco, me guardo, me economizo e morro eu mesmo, no meu egoísmo, no meu medo. Eu me lanço nessa voz de Deus que chama, acolho a terra que vai me engolir, me fazer morrer, que vai fazer a minha vida dar muito fruto. Essa terra é a terra da vocação, é? E olha o que diz Jesus, quem se apega à sua vida vai perdê-la, vai ter a vida para si mesmo só. Nós não nascemos para ser só para nós mesmos, nós nascemos para o muito fruto. Quem faz pouca conta da sua vida nesse mundo, conservá-la para a vida eterna. Que lindo isso. Como nós idolatramos esse mundo e as realidades todas desse mundo, né? A gente faz disso aqui valores absolutos. Ter pouca conta, diminuir a conta, diminuir o valor e o brilho. Coisas que até são boas, que não podem ser idolatradas a ponto de nos fazer não dar o fruto para o qual a gente foi destinado a dar o fruto. E nós então, meus irmãos, sejamos generosos. Em qual terra a gente caiu, vamos morrer nela, dar muito fruto. Deus abençoe você. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.